Graça e paz, queridos, boa noite, que bom estar aqui com você para mais uma Quinta de Poder. Eu creio que Deus ele vai falar ao seu coração nessa noite por meio da palavra que vai ser ministrada. Sabe, eu creio que você vai ser alcançado na sua casa, independente de onde você esteja. Se você estiver na sua sala, se você estiver no seu quarto, estiver na cozinha, sabe? Abra o seu coração, gere expectativas na palavra que vai ser ministrada. Antes de começar, eu quero agradecer aos nossos pastores, ao pastor Raimundo, à irmã Vânia. Eu quero agradecer de coração a eles, porque eles são um homem e uma mulher guiado por Deus e que investe e acredita em pessoas, irmãos. Eles investem mesmo, eles acreditam em pessoas, eles amam pessoas. E eles têm um cuidado enorme com nossas vidas, sabe? Eu quero agradecer também ao pastor Samuel e Pati, que supervisiona hoje o departamento de comunicação, que investem e acreditam muito na minha vida. E eu quero também agradecer, eu não posso deixar de agradecer ao pessoal que está aqui nos bastidores, né, gravando. Vocês são sensacionais. São sensacionais, se não fosse vocês, não tinha culto online nessa quinta-feira, né? E muito obrigado mesmo, sabe, pela disponibilidade de coração de vocês são incríveis mesmo. E antes de nós começarmos, irmãos, eu quero lembrar a respeito de um princípio poderoso no qual nós cumprimos e nós obedecemos, nós entendemos que está no coração de Deus e é a vontade de Deus, que são dízimos e ofertas. Nós entendemos que dízimos é a 10ª parte de tudo aquilo que nós recebemos como renda, e é um ato de gratidão ao Senhor por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas, porque Ele é aquele que nos dá força para conquistar riquezas. E a oferta é um ato também de gratidão ao Senhor, mas ela também é um ato onde nós semeamos e nós obtemos grandes colheitas disso. Sabe, nós não lançamos, um agricultor ele não lança uma semente na terra sem esperar ter colheita. Um agricultor ele planta esperando colheitas, sabe? Então eu quero te incentivar mesmo a sondar no coração, buscar da parte de Deus o que você deve, quanto você deve ofertar, quanto você deve semear. Sabe que aqui é uma boa terra. E você pode encontrar aqui embaixo todos os dados necessários para fazer transferência bancária aí mesmo da sua casa. Tem o QR Code do Pix. Aqui na descrição tem outros dados, outras informações, se você quiser fazer por outras modalidades. Amém? Então dizime e oferte. Eu creio que você vai ser altamente abençoado. Irmãos, antes de nós começarmos a ministração, vamos orar. Eu creio que Deus ele vai alcançar cada necessidade específica por meio da palavra, porque é a palavra que alcança os nossos corações. Ela é uma boa semente e os nossos corações eles são como uma terra fértil para recebê-la. Amém, Pai, eu te dou graças em nome de Jesus por cada pessoa que está ouvindo essa ministração, que está em casa. Eu te dou graças, Pai, por cada irmão meu que está agora, Senhor, recebendo essa palavra. Eu declaro em nome de Jesus sabedoria do alto, meu Pai, para ministrar a mensagem. Eu dependo do Senhor, eu dependo do Seu Espírito. Eu reconheço, meu Pai, que é por meio da Sua unção que a palavra ela é ministrada, que ela alcança o coração de cada pessoa. Eu declaro, Senhor, em nome de Jesus, a sabedoria que vem do alto, me capacitando para ministrar. Eu declaro que essa palavra vai cair nos corações como uma boa semente, ela vai germinar e vai dar o fruto para o qual ela foi designada, em nome de Jesus. Eu te agradeço, Pai. Aleluia. Vamos começar, irmãos, o tema que eu separei para essa noite. Eu orei, busquei da parte de Deus e eu acredito que vamos chegar a um bom lugar, amém? O tema é o reino inabalável. Eu quero falar com você nessa tarde a respeito do reino no qual nós estamos inseridos, que é o reino de Deus. E nós somos embaixadores, somos agentes desse reino, amém? Antes de mais nada, o que é um reino? Algumas definições de reino, elas sempre fazem menção a extensões governamentais, a posições de influências de um rei sobre um determinado povo ou território. Quando nós ouvimos a palavra reino, nós lembramos das nossas aulas de história na escola, nós lembramos daqueles grandes impérios antigos, lembramos da era medieval, lembramos das guerras, ouvimos muito, e se você foi aluno do Rema, você vai lembrar da matéria História da Igreja agora, você vai lembrar de Alexandre o Grande, que foi um grande rei, teve o reino da Grécia, lembra do Império Romano, né, que teve o reino de Roma.
nós ouvimos falar a respeito de nós lembramos desses vários impérios, lembramos desses grandes reis que houveram durante toda a história. E sabe, esses governantes, eles exerciam influência sobre pessoas e eles exerciam governo em um determinado espaço, em um determinado território. E reinos, eles sempre são, digamos assim, a cara do seu rei. Um reino, ele expressa o seu rei. Da mesma forma como o Império Romano, ele expressava a tirania dos imperadores, ele expressava os horrores daquela época. O reino de Deus, ele expressa o caráter do nosso Pai. E nós estamos inseridos nesse reino. E sabe, eu quero te levar agora para o começo de todas as coisas. O plano de Deus, ele sempre foi reino. Deus, ele é um rei soberano. E Deus, quando ele criou o homem aqui na terra, o plano de Deus era reino. Sempre foi reino. Vá comigo agora no livro de Gênesis, no capítulo 1, no versículo 26. Se você também fez o rema, você vai lembrar que esse era um dos versículos que mais você ouvia durante as aulas. E aproveitando que nós estamos falando do rema, enquanto você abre na sua Bíblia o capítulo Gênesis, o capítulo 1 de Gênesis, no versículo 26, eu quero te lembrar que as matrículas do rema, elas ainda estão abertas. A primeira matéria é Realidades da Nova Criação, com o professor Eduardo Cardoso. Você pode vir, a matéria ela é aberta, faça a sua matrícula, irmão. Eu acredito e eu lhe digo com propriedade que o rema, ele vai impactar a sua vida por meio da palavra. A sua vida nunca mais vai ser a mesma se você praticar as verdades que você aprende nessa escola. O rema mudou a minha vida e mudou a vida de milhares de pessoas ao redor de todo mundo. Então seja mais um aluno do rema, venha aprender a palavra nessa escola, que eu tenho certeza que vai impactar a sua vida se você decidir praticar essas verdades. Faça parte dessa história. Estude no rema, entre em contato. Você pode procurar aqui também na descrição do vídeo e nos comentários as informações a respeito de como entrar em contato com o rema, amém? E se você fez o rema, você vai lembrar que esse é um dos versículos mais citados durante todas as matérias. Diz o seguinte: também disse Deus, façamos um homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Nós vemos aqui que Deus, ele criou o homem com um propósito. Qual era o propósito do homem a ter sido criado? Deus disse para o homem: domine. Deus, ele criou o homem pleno. Deus criou o homem sem falta de nada. Deus criou o homem sem nenhuma enfermidade. Deus criou o homem numa posição de justiça. Deus criou o homem para ser um governante sobre essa terra. E o homem, ele governava aqui na terra, representando o reino de Deus. Amém? Deus, ele instruiu o homem para que ele de fato governasse, dominasse, ele tomasse conta de todas as coisas aqui. E quando você vai olhar para o Éden, quando nós olhamos para o Éden, nós entendemos que o Éden é a representação da plena vontade de Deus. O Éden, ele é um lugar de descanso, ele é um lugar de delícias. No Éden não haviam enfermidades, no Éden não havia falta, no Éden não havia tristeza, no Éden não havia dor, no Éden não havia guerra, no Éden não havia desavenças, no Éden não haviam problemas. No Éden havia a plena operação do reino de Deus. Mas nós também vemos no capítulo 3 de Gênesis que o homem, ele foi enganado pela serpente e ele, juntamente com Eva, comeu do fruto. Juntamente com a mulher, ele comeu do fruto, e a partir do momento em que ele comeu do fruto, ele desobedeceu o comando de Deus, que foi para que ele não comesse da árvore do conhecimento do bem e do mal. Fugiu da cabeça, perdão. Para que ele não comesse do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Irmãos, a partir do momento em que Adão, ele come o fruto, e ele peca e ele cai, ele comete alta traição contra Deus. E por ter sido enganado pelo diabo, o homem naquele momento, ele perde a autoridade sobre essa terra. O homem, ele passa essa autoridade para Satanás. Antes, o homem, ele era governador, ele reinava sobre essa terra. Mas, a partir do momento em que o homem peca
que ele cai da sua posição, Satanás, ele conquista a autoridade. E nós vemos a partir daí que por conta do pecado que havia entrado no mundo, nós vemos que a morte física, ela começa a atuar no corpo da humanidade por conta da morte espiritual, por conta do pecado. Nós vemos guerras sendo instauradas, nós vemos o homem subjugando o outro, nós vemos o pecado ele tomando proporções imensas, nós vemos enfermidades surgindo. Podemos ver que por conta do pecado do homem, o homem agora ele tinha que se esforçar muito para poder conseguir o seu alimento. O homem ele teve que lidar agora com a falta. Nós vemos que por conta do pecado, as mulheres elas tiveram as dores de parto multiplicadas. Nós vemos que por conta do pecado, o mundo ele se tornou um lugar onde Satanás de fato ele operava e ele instaurava o governo dele. E nós vemos durante toda a história, durante toda a narrativa bíblica, que Deus, ele desejava e ele de fato deseja tornar todas as coisas para um ponto comum. Voltar ao sistema de reino. Foi para isso que Jesus ele veio para a terra. Jesus ele veio para a terra para restaurar todas as coisas. Ele veio para a terra para iniciar um mover no qual eu e você estamos sendo participantes disso. Jesus em sua primeira vinda, ele veio estabelecer uma nova aliança. Ele veio estabelecer princípios nos quais nós devemos caminhar. Jesus, quando ele veio na sua primeira vinda, ele veio restaurar ao homem a sua posição de justiça. Ele veio restaurar ao homem a sua posição original. E nós vemos que Jesus, a partir do momento em que ele morreu, ressuscitou e foi assunto aos céus, está hoje à destra do Pai, nós vemos no livro de Efésios que diz que nós estamos assentados com ele. Nós vemos que o domínio ele foi resgatado para a humanidade. Nós vemos que hoje, por nós estarmos em Cristo, nós somos autoridade novamente sobre essa terra. A igreja, ela possui autoridade conferida pelo próprio Jesus aqui na terra. Jesus, quando ele veio, a sua pregação era: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Durante o Antigo Testamento nós não víamos coxos sendo curados. Durante o Antigo Testamento nós não víamos cegos enxergando, surdos voltando a ouvir, demônios sendo expulsos. Mas a partir do momento em que Jesus ele veio, ele começou a pregoar o reino, essas coisas se tornaram a nossa realidade de manifestação nessa terra. Jesus ele veio instaurar o reino de Deus aqui na terra, sabe? E na sua segunda vinda nós teremos essa plenitude. Você pode estudar, vai ter uma matéria no Rema, no segundo ano, chamada escatologia. Nós não vamos nos aprofundar nesse assunto aqui agora nessa mensagem, mas nós veremos que no fim de todas as coisas, quando Jesus ele voltar e ele pisar nessa terra, nós voltaremos com ele e ele vai se estabelecer no trono em Jerusalém e vai governar sobre toda a terra. Ele estará estabelecendo o seu governo físico, o seu governo pleno sobre toda a terra e sobre as nações. E nós reinaremos junto com ele. Mas antes que ele venha, nós permanecemos estabelecendo os princípios, os aspectos espirituais do seu reino. Como eu disse, Jesus ele veio, ele começou a pregoar o reino, a pregoar salvação, ele apregoava para que as pessoas, ele pregava para que as pessoas se arrependessem. E Jesus, em sua infinita sabedoria, ele começou a ensinar aos discípulos como eles deveriam caminhar, como eles deveriam agir, e esses princípios permanecem sendo ensinados para nós até hoje por meio da palavra. Eu quero te lembrar que você e eu somos autoridades sobre essa terra por causa de Jesus. A palavra nos diz, no livro de Efésios, que nós estamos assentados juntamente com Cristo. A palavra nos diz também que nós somos co-herdeiros com Ele. Ou seja, a mesma herança que Ele tem no reino, nós também temos. Então o que foi que Jesus ele resgatou aqui? Jesus ele resgatou para nós a mesma posição de antes.
Jesus, ele resgatou uma posição onde não existe falta, uma posição onde não existe enfermidade. Jesus, ele resgatou a alegria plena em nossos corações. Jesus, ele resgatou para nós aquilo que Adão perdeu. E se nós andamos nessa realidade, o reino de Deus, ele é manifesto. Existem aspectos a respeito do reino que nós já possuímos por dentro e devemos externalizá-los, devemos vivê-los, praticá-los. E sabe, eu quero também te encorajar a liberar o reino de Deus na terra. O reino de Deus, ele não foi idealizado por Deus, e principalmente nesse tempo onde nós estamos estabelecendo ele por meio de nossas vidas. O reino de Deus, ele não foi idealizado por Deus para ser algo apenas pessoal. O reino, ele é coletivo, o reino, ele alcança outras pessoas. A palavra diz no livro de 1 Pedro, no capítulo 2, que nós somos feitos reis e sacerdotes. E se nós somos reis de um reino inabalável, a minha pergunta é: o que um rei ele faz? Um rei, ele governa em favor de outras pessoas. A intenção de Deus em nos estabelecer nessa terra como reis é para que nós governemos em favor de outras pessoas, que nós liberemos decretos, que nós estabeleçamos princípios, que nós venhamos de fato manifestar a plenitude daquilo que Deus idealizou onde nós estivermos inseridos. Sabe que nem todo mundo vai estar inserido de fato no ambiente de igreja, eu digo, trabalhando em tempo integral, ministrando com o microfone na mão, pregando no púlpito, pregando em outras igrejas, viajando. Outras pessoas podem estar lidando na área de negócios. Outras pessoas, elas podem estar inseridas na área da comunicação. Outras pessoas, elas podem estar inseridas na área da educação. Outras pessoas podem estar inseridas na área da política. Independente, irmão, de qual seja a área onde você esteja atuando e que Deus te chamou para atuar, eu quero te dizer uma coisa: eu e você somos embaixadores desse reino. Algo curioso a respeito de embaixadas é Deus, algo curioso, acelerou o pensamento. Algo curioso a respeito de embaixadas é: um embaixador, ele está representando a sua nação em outra nação. O embaixador, nós como embaixadores do reino, representamos o reino de Deus nessa terra. O nosso reino, ele ainda não foi plenamente manifesto aqui. O reino de Deus, ele ainda não está manifesto fisicamente aqui. Jesus, ele não está em Jerusalém, reinando no trono nesse exato momento sobre todas as nações. Mas, nós, seus embaixadores, a igreja aqui na terra, somos os seus representantes nessa terra. E o que eu quero te dizer é o seguinte: os embaixadores, eles se movem de acordo com a sua pátria natal. A nossa cultura, ela é movida pela nossa pátria natal. O nosso regimento governamental, ele é regido pela nossa pátria natal. A nossa Constituição, ou seja, a palavra de Deus, ela é o que rege a nossa vida. Nós somos embaixadores desse reino aqui e nós estamos cuidando das coisas de nosso Pai, até que de fato venha a ser estabelecido o reino. E sabe, deixa eu te perguntar, como você tem sido um embaixador na área na qual você está inserido? Irmãos, o tempo em que nós vivemos é um tempo que, como o pastor Rick Renner, ele falou, é um tempo louco. Tem um livro dele que é essencial, fenomenal, que é como manter sua cabeça nesse mundo louco. Nós temos visto que à medida que o tempo vai passando e que as décadas vão passando, este mundo ele fica cada vez mais enlouquecido. Ideologias, pensamentos, formas de acreditar e ver o mundo têm sido levantadas aí afora, e que vão de contra aquilo que Deus estabeleceu em sua palavra. Mas nós, que temos essa palavra, precisamos nos posicionar para que a vontade de Deus ela venha a ser estabelecida onde quer que nós estejamos. Um embaixador, ele vai negociar, ele vai cuidar dessas relações. Nós estamos cuidando dessas relações da forma como Deus deseja que nós estejamos cuidando? Sabe, eu tenho uma história, um testemunho pessoal, eu já contei isso algumas vezes para algumas pessoas. Hoje eu
estou no 5º semestre do curso de Comunicação Social em Publicidade e Propaganda. E eu estou inserido no contexto universitário. E eu tive uma experiência muito curiosa, irmãos. Eu lido com muita gente na faculdade, eu trabalho muito com as pessoas lá, né? Nós temos muitos projetos, temos muitas coisas que nós organizamos lá. E eu tive uma experiência que me marcou muito. Eu decidi ser um embaixador do reino dentro da faculdade. As pessoas, elas conhecem minha posição. As pessoas, elas entendem o que eu creio, elas sabem que eu sou cristão, elas conhecem os meus valores. Meus colegas de turma, meus professores, todos sabem que eu sou cristão. E eles sabem exatamente aquilo que eu acredito. Mas sabe que lá dentro eu tenho a oportunidade e o privilégio de ser um embaixador do reino e liberar do reino para a vida de outras pessoas. E eu decidi fazer isso de forma bem estratégica. Eu tenho lidado com as pessoas no dia a dia e tenho buscado aplicar o que de fato a palavra diz que deve ser aplicado. Amar as pessoas, estar cuidando das pessoas, olhar as pessoas como Jesus olha para elas. Isso sem contaminar aquilo que são nossos princípios e valores. E através da minha vida, através do fruto da minha vida, eu tenho buscado mostrar Jesus para as pessoas lá dentro. E um caso curioso me chamou a atenção. Eu tenho uma colega que ela é ubandista. E nós fazemos muitos trabalhos juntos lá na faculdade. Nós interagimos bastante lá. E a gente estava sentado um dia na cantina lá da faculdade e a gente estava conversando. Foi um final de semestre, foi, se eu não me engano, final do 2º semestre. E ela me disse algo que me chamou a atenção. Ela disse: Eduardo, você hoje é um publicitário já formado, mas que você está aqui dentro da faculdade para poder pegar um diploma. E por mais que você tenha uma boa bagagem, você saiba fazer as coisas, por mais que você saiba fazer tudo que você sabe fazer, você não é uma pessoa soberba que está aqui pisando nas outras. Você olha para os outros com um olhar favorável e você nos puxa para o seu nível. E algo que ela me disse que chamou muito a minha atenção foi: você tem uma luz que me chama muita atenção. Existe uma luz em você que é algo diferente. E sabe que ela não estava falando da luz de Eduardo ali? Ela estava falando a respeito da luz de Jesus. Irmãos, o reino de Deus alcançou aquela menina, alcançou minha colega, porque eu decidi viver de fato o que o reino disse. Está ali inserido, sendo referencial para as pessoas, não poluindo os princípios e valores que nós acreditamos e que nós carregamos como reino, mas decidindo liberar o reino de Deus naquele lugar, liberar decretos, liberar aquilo que a palavra diz, alcançando a vida das pessoas. E eu pude falar de Jesus para ela naquela oportunidade, sabe? De fato, eu quero te encorajar na área onde você está inserido. Sabe, se você está inserido, meu irmão, no campo dos negócios, entenda uma coisa: a vontade de Deus foi te chamar para dominar o campo dos negócios. E é dominando o campo dos negócios onde você vai começar a implantar os princípios certos. Você vai começar a implantar a vontade de Deus naquele lugar. Pessoas vão ser alcançadas pela sua vida. Você vai ver pessoas sendo impactadas, influenciadas por conta do poder de Deus que você carrega. Se você foi chamado para estar inserido no ambiente da educação, sabe, se você é professor, se você é coordenador, se você é diretor de uma escola, de uma faculdade, de algum curso, eu quero te dizer uma coisa: os seus alunos, eles precisam ser impactados pelo reino que você carrega. Os seus alunos, eles precisam desfrutar do céu aqui na terra. Nós precisamos manifestar o reino de Deus nessa terra. Deus nos chama para isso. Somos embaixadores, e como embaixadores cuidamos dessas relações aqui. Somos regidos pelo governo da nossa pátria natal e liberamos, reinamos, governamos em favor de pessoas. Esses dias eu estava meditando nesse assunto e surgiu no meu coração uma expressão que foi: reino que carrego. Eu carrego o reino de Deus. Eu carrego o reino de Deus em meu interior. Sabe, essa é a consciência que nós devemos ter, irmãos. Nós carregamos o reino de Deus. O reino de Deus, ele habita em mim.
O reino de Deus, ele me foi dado. Eu preciso manifestar esse reino. Eu quero que você vá comigo para o livro de Lucas, no capítulo 17. Eu quero falar um pouco a respeito desse reino que habita em mim e em você. Lucas, no capítulo 17, no versículo 21, se você puder tomar nota, diz o seguinte: nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Essa é uma verdade poderosa, irmãos. O reino de Deus, ele não está numa floresta. O reino de Deus, ele não está em um grande castelo. O reino de Deus não está em algum outro planeta. Não, o reino de Deus, ele está em mim e em você. O reino de Deus habita em mim e em você por meio da pessoa do Espírito Santo. O reino de Deus, os valores de Deus, a sua lei está impregnada e escrita no meu e no seu coração. O reino que nós carregamos, ele reflete o governante soberano, o Rei dos Reis. E por nós carregarmos o Espírito Santo dentro de nós, nós carregamos o reino de Deus. O reino de Deus habita em mim e habita em você. E sabe, eu quero te dizer uma verdade, esse é um reino inabalável. A palavra diz que céus e terra podem passar, mas a palavra de Deus, ela não passa. Aquilo que Ele decretou não passa. E nós fazemos parte desse reino inabalável. A palavra de Deus diz no livro de Hebreus, no capítulo 12, no versículo 28, uma vez que recebemos um reino inabalável, sejamos gratos e agrademos a Deus, adorando-o com reverência e santo temor. Irmãos, nós fazemos parte de um reino inabalável. Os reinos que já passaram pela história da humanidade, eles se levantaram e eles se ergueram. Sabe, o Império Grego, ele se levantou, mas ele caiu. O Império Romano, ele se levantou, mas ele caiu. O Império Turco Otomano, ele se levantou, mas ele caiu. Mas o reino de Deus, que habita em mim e habita em você, ele é inabalável e dura para sempre. E ele deve ser manifesto nessa terra. Essa é a vontade de Deus, irmãos. Terá um cumprimento. Nós vemos em Apocalipse 20, vai haver sim um cumprimento dessa palavra, onde nós desfrutaremos do reino de Deus em sua forma plena através do milênio. Mas existe o aspecto espiritual do reino. Se de fato nós cremos que nós somos curados, se de fato nós cremos que nós andamos em prosperidade, se de fato nós cremos em todas essas verdades, nós devemos crer que o reino que habita em mim e em você, ele deve ser liberado e alcançar a vida de outras pessoas. E como é que nós liberamos esse reino nessa terra? Primeiro de tudo, nós precisamos conhecer o reino de Deus. Como é que nós conhecemos o reino de Deus? Por meio da sua palavra e por meio de comunhão. A palavra de Deus é a constituição dos céus. A palavra de Deus, ela nos diz exatamente o que Deus ele pensa ao nosso respeito e a respeito da humanidade. A palavra de Deus é o que rege as nossas vidas. E se nós conhecemos o que a palavra de Deus diz, nós caminhamos de acordo com o reino dele aqui na terra. Então, primeiramente, como é que eu conheço o reino de Deus? Conhecendo a sua palavra. Segundo passo, eu preciso ter comunhão com o Rei dos Reis. Eu preciso conhecer o coração do Rei, para que eu como embaixador possa passar os seus princípios. E como é que nós temos essa comunhão? Nós temos essa comunhão por meio de oração, adoração, meditação das Escrituras, jejum, práticas espirituais que nos levam a conhecer o coração de Deus de forma mais intensa e profunda. De fato, nós precisamos conhecer o seu reino. Outra forma pela qual nós conhecemos o reino de Deus é como nós já vimos no início dessa ministração. Conhecendo o plano original de Deus através das Escrituras, nós vemos que Ele criou o homem com essa ideia de reino. E olhando para o fim de todas as coisas, onde não haverá choro, onde não haverá tristeza, onde não haverá dor. Para você ter noção, até os animais selvagens vão interagir com os animais domésticos. O reino de Deus é paz. Precisamos conhecer o que a Bíblia diz a respeito do reino de Deus. A palavra diz que o reino de Deus não é deste mundo. João no capítulo 18, no verso 36, tome nota, diz o seguinte: respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim, para que não fosse eu entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui.
O reino de Deus não se baseia nesse mundo natural. O reino de Deus, ele tem autoridade máxima. Anote, Salmo 103, no versículo 19, diz o seguinte: nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, o seu reino domina sobre tudo. 1 Coríntios, no capítulo 4, no versículo 20, diz que o reino de Deus, ele opera exclusivamente pelo seu poder. Diz que, porque o reino de Deus não consiste em palavra, mas em poder. Romanos 14, 17 diz: pois o reino de Deus não diz respeito ao que comemos ou bebemos, mas a uma vida de justiça, paz e alegria no Espírito Santo. O reino de Deus habita em mim e em você. Ele é poder, ele é paz, ele é justiça, ele é alegria no Espírito. Podemos resumir cristianismo em uma palavra: reino. O propósito original de Deus e para onde tudo vai culminar no final de todas as coisas. E a segunda forma de nós manifestarmos o reino de Deus é por meio da oração. E com isso eu vou concluir. Oração, ela é a porta, ela é a entrada, ela é a porta de entrada para a manifestação do reino de Deus na terra. Eu ouvi uma frase, se eu não me engano foi o pastor Teófilo Hayashi que diz, que me impactou muito. Diz que oração é a permissão para que os céus invadam a terra. A palavra diz no livro de Mateus, no capítulo 6, nos versículos 9 e 10, Jesus, ele estava ensinando os discípulos aqui a como eles deveriam orar. Ele disse: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Jesus, ele ensinou os discípulos aqui a orarem para que o reino ele seja estabelecido. Para que seja aqui na terra, assim na terra, como é no céu. Mas sabe que a nossa consciência hoje, ao orar isso, não deve ser no sentido vertical. Deus, que seja aqui na terra como é no céu. Não. A nossa consciência hoje, ao orar isso, ela é horizontal. De dentro para fora. Porque o reino de Deus está dentro de vós. Quando nós orarmos, que o seu reino venha, que seja aqui na terra como é no céu. É liberando aquilo que está dentro de mim e de você aqui na terra. Oração, ela é a permissão para que os céus invadam a terra. Quando nós oramos a respeito de causas na área da política, para que o reino de Deus seja estabelecido, oramos para que seja assim na terra como é no céu. Como no reino dele. Na educação, assim na terra, como é no céu. Na saúde, assim na terra, como é no céu. Em cada área da minha e da sua vida, a nossa oração é essa: Pai, que seja estabelecido aqui do lado de fora, assim como é do lado de dentro. Porque do lado de dentro não tem enfermidade, do lado de dentro não tem falta, do lado de dentro não tem tristeza, do lado de dentro não tem dor. No seu reino não existem essas coisas. Devemos orar para que o reino de Deus flua através das nossas vidas. Eu quero finalizar com uma metáfora, um exemplo que eu dei na minha ministração do Rema em 2017. Foi quando eu me graduei do Rema. O tempo está passando rápido, irmão. A gente tem que viver o que Deus nos chamou para fazer aqui nessa terra da melhor forma possível. E eu lembro que eu ministrei, o tema da minha mensagem foi o impacto de uma erupção. E eu trouxe esse exemplo. Existe um lugar aqui na Terra chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Esse lugar ele compreende ali mais ou menos a região do Japão, do arquipélago do Japão. E por que ele tem esse nome? Ele tem esse nome porque ele é a área onde existe mais atividade sísmica acontecendo. Existem tremores de terra, existem terremotos, existem tsunamis, vulcões entrando em erupção. E eu fiquei curioso analisando esse lugar. E um vulcão, ele basicamente entra em erupção quando ele acumula calor interno. Repare, ele acumula calor do lado de dentro. E eu fiquei pensando, rapaz, se um vulcão, quando entra em erupção nessa região,
ele já é capaz o suficiente de parar a companhia aérea, de parar de ter avião circulando na região. Ele já levanta as autoridades para ficarem alertas com relação ao estado climático, às cinzas do vulcão indo pela atmosfera. Se todos esses vulcões entrassem em erupção ao mesmo tempo, o que aconteceria? Com certeza você pode imaginar um cenário de caos naquela região. E se eu te disser que eu e você somos como esses vulcões, espalhados, cada um na área da qual Deus nos chamou para estar, seja na igreja, seja na sua faculdade, seja na sua empresa, seja no seu trabalho, seja como professor, seja em qualquer área, seja na política, seja jornalista, enfim, somos como esses vulcões espalhados nesses lugares. E se nós de fato entrássemos em erupção, liberando aquilo que está dentro, imagine o que nós faríamos. Eu quero te incentivar mesmo, sabe? A sondar o seu coração e liberar esse acúmulo, esse calor interno que já está dentro de você. Irmão, entre em erupção. Manifeste o reino no qual nós estamos inseridos, ele é inabalável. Ele não vai passar. Decida ser um embaixador onde você estiver inserido. E eu creio plenamente que pessoas serão alcançadas pela sua vida. Amém? Vamos ser de fato esses embaixadores. Eu quero agradecer você que está aí acompanhando até aqui. Essa foi a palavra que Deus colocou no meu coração. Sabe, seja um embaixador mesmo do reino. E antes de mais nada, eu quero perguntar se você está na sua casa aí agora e não tem Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Sabe, eu quero te fazer um convite. Mais do que vir para uma igreja e frequentar, mais do que aceitar Jesus, hinduístas aceitam Jesus, budistas aceitam Jesus e colocam ele na sua religião. Eu quero te convidar a nascer de novo. Eu quero te convidar a fazer uma aliança com Jesus, reconhecendo Ele como Senhor e Salvador da sua vida. Eu não quero te convidar para mais uma religião. Eu quero te convidar para viver o que Jesus nos chama para viver nessa terra. A voltar a essa posição na qual nós somos chamados para estar. Sabe, filhos de Deus, reis e sacerdotes sobre essa terra. Se você deseja fazer uma aliança com Jesus, repita essa oração comigo. Eu, diga seu nome, recebo o Senhor Jesus como meu Senhor e Salvador. Pai, eu te peço perdão pelos meus pecados. E entendo que hoje sou uma nova criatura. Entendo que nasci de novo e faço parte da sua família. Obrigado por me receber como filho. Em nome de Jesus. Amém. Nós estamos muito felizes. Entre em contato conosco, nós queremos te receber. Tem um número aparecendo aqui embaixo na sua tela, na tela desse vídeo. Entre em contato com a nossa secretaria, dê seu nome. Nós queremos te receber, queremos cuidar de você. Queremos que você se sinta amado. E principalmente que você aprenda a como ser um embaixador desse reino inabalável. Amém? Irmãos, muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite. Eu espero que você tenha sido alcançado e abençoado por essa palavra. A minha oração é que de fato você seja como um embaixador do reino de Deus nessa terra, liberando aquilo que já está dentro de você para a vida de outras pessoas e para as áreas onde você está inserido. Amém? Seja mais abençoado na prática da palavra, em nome de Jesus.